quando você investe, você pensa no seu futuro, você pensa na sua aposentadoria, você pensa no longo prazo? É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Hoje a ideia é te ajudar, te ensinar a aplicar melhor para o longo prazo. Então muitas vezes você pode se perguntar onde que eu coloco o meu dinheiro de longo prazo, onde que eu aplico meus recursos que eu não quero tirar agora, que eu só quero tirar lá na frente, como que eu me preparo melhor para a aposentadoria, né? Essa é a grande questão. E bom, se você acompanha os nossos vídeos, você sabe que geralmente você precisa ter a sua carteira dividida em 3 partes, que é a parte do fundo de emergência, que é a parte da aposentadoria e a parte dos investimentos. Bom, então só para recapitular muito rápido, a parte do fundo de emergência, né, é a parte do curto prazo, é aquilo que você precisa ter disponível caso dê algum problema. E, se você quiser, tem um link aqui embaixo para esse vídeo que eu já gravei, tá? A parte do longo prazo é a parte de investimentos com horizonte mais longo, horizonte de investimentos que você não vai pensar em resgatar no curto prazo. E a ideia é te mostrar aonde você pode aplicar que faz mais sentido nesse vídeo, né? Então, primeiro, longo prazo. Qual que é o grande problema de investir por longo prazo? Você tem um risco muito maior de investir por longo prazo. Muita gente acha que você tem um risco menor porque o seu dinheiro pode oscilar mais e você pode se preocupar menos com isso, que é verdade. Porém, o contraponto a isso é que se você vai investir por um prazo muito longo, você tem muita imprevisibilidade, né? Nenhum profissional da área de investimentos, nenhum analista consegue prever de verdade o que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. Porque tem muita coisa imprevisível, né? Você nunca vai prever que um avião vai bater, sei lá, num avião. Você nunca vai... um avião vai bater num avião é foda, né? Bom, você nunca vai prever que um avião vai bater numa torre, sei lá, num prédio, coisa do tipo, e vai mexer com a economia. Você nunca vai prever que vai acontecer uma crise do nada por causa do petróleo ou por causa de algo político. É impossível você prever isso. Então, como você tem esse fator muito imprevisível, você tem um risco maior. E por isso, você precisa pensar em investimentos mais resilientes, tá? Então, quando você precisa pensar em investimentos mais resilientes, pensa da seguinte forma: não sei se você é casado, se é casada, se namora, etc. Mas se você pretende ficar a vida inteira com seu parceiro ou com seu parceiro ou com a sua parceira, né? Você precisa pensar o quê? Uma pessoa que vai te acompanhar durante toda a sua vida. E por isso você precisa pensar em uma pessoa que você goste muito, uma pessoa que tenha muitas qualidades, uma pessoa que vai te atender em vários momentos diferentes. E o investimento de longo prazo precisa ter essas características, porque se você investe em algo que é totalmente imprevisível, que é muito doido, que você não sabe o que está acontecendo, vai dar problema. E, por isso, você precisa pensar em alguns tipos de investimentos específicos que eu vou falar agora. Um dos investimentos mais recomendados, né, para o longo prazo, que o pessoal mais busca, etc., é o investimento em ações. O investimento em ações é um investimento de risco. Quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. Então, se você virar sócio de uma empresa que, por algum motivo, deu um resultado ruim ou foi mal na economia, você pode não ganhar dinheiro. Você pode até perder dinheiro. É um investimento de risco. Só que se você quer realmente ganhar valor no longo prazo, você quer comprar valor, o investimento em ações é um dos maiores potenciais de geradores de riqueza. Porque imagina, se você monta um negócio próprio, você tem a maior chance de ganhar dinheiro. Agora, se você compra uma ação, você basicamente terceiriza isso, mas teoricamente terceiriza para uma gestão que você confia, né? Para um CEO que você acha fodão, para uma equipe legal e etc. Então, quando você investe no mercado de ações, você tem uma oscilação maior, mas para prazos maiores, essa oscilaçãozinha que acontece tende a ser minimizada se você escolher boas ações. O grande problema aqui é que você precisa escolher as boas ações. E para isso não é tão fácil. Você precisa ter estudo, você precisa ir atrás de conhecimento, você precisa passar por todo um processo para escolher uma ação legal. Mas fora o investimento em ação, o que você pode ter em mente também é o seguinte: qual que é o investimento mais popular do Brasil por longo prazo? Tesouro Direto, atrelado à inflação. Então lembra, no Tesouro Direto você tem acesso a vários tipos
de títulos públicos. Você pode comprar um Tesouro Selic, você pode comprar um Tesouro IPCA, ou você pode comprar um Tesouro pré-fixado. Para o longo prazo, uma grande alternativa é você comprar um Tesouro IPCA. Por quê? Porque no Tesouro IPCA você vai garantir que o seu patrimônio vai se atualizar pela inflação, pelo IPCA, mais uma taxa de juro real. E se você tem uma taxa de juro real, significa que independente do cenário, você sempre vai ter um juro acima da inflação. E como você está investindo para um prazo muito longo e é um mercado muito imprevisível, se você investir dessa forma, pronto, você acabou com o seu risco, de ter um rendimento negativo ou alguma coisa assim. Você simplesmente tem um rendimento acima da inflação em qualquer cenário. Mas, de novo, para investir no Tesouro IPCA, você precisa conhecer melhor sobre esse produto, sobre esse investimento. Ele tem oscilações, tem características singulares e tudo mais. Até se você quiser entender melhor, eu também deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas um dos grandes benefícios do Tesouro IPCA é que se você quer investir por longo prazo e você quer fazer aplicações mensais, você não precisa se preocupar muito, porque você consegue aplicar R$30, R$100 por mês, enfim, é simples. Tá? Então ele tem uma rentabilidade garantida acima da inflação, você não precisa perder muito tempo com isso, tem um valor mínimo de entrada e tem uma segurança grande, que é a segurança do Tesouro. Teoricamente, é o menor risco que existe no Brasil. Tá? Então o Tesouro IPCA é uma grande opção para você que quer investir por longo prazo, que você pensa em se aposentar. Uma outra alternativa de investimentos muito semelhante ao Tesouro IPCA é o seguinte: eu falei o Tesouro IPCA como um produto, mas qual que é o conceito aqui? O conceito é inflação mais uma taxa. E existem outros investimentos que te pagam inflação mais uma taxa. Um outro investimento muito popular que paga isso é a debenture. A debenture é o seguinte: quando você investe no Tesouro IPCA, você está emprestando dinheiro para o governo, tá? E você virou credor do governo e o governo te deve dinheiro, Agora, se você investe uma debenture, você empresta dinheiro para uma empresa, Então você virou credor dessa empresa. O risco agora é a empresa quebrar. Então, se você pegar uma empresa pequenininha, a padaria da esquina, você tem um risco alto. Agora, se você investir em uma empresa gigantesca, uma empresa consolidada, sei lá, empresta para uma Apple, uma coisa do tipo, o risco é mais baixo. Então, a grande sacada aqui é você identificar boas empresas que estejam pagando boas taxas. Porque, obviamente, se você emprestar dinheiro para a padaria da esquina, você exigiria um prêmio muito alto pelo risco que você está correndo. Você pode até emprestar para o seu João ali, mas você vai cobrar um prêmio muito alto, porque você sabe que está correndo um risco alto. Agora, se você for pegar dinheiro emprestado de outra empresa, uma empresa gigantesca, você não precisa cobrar um prêmio tão alto assim. Mas, na debenture, como o seu risco é ligeiramente superior a um Tesouro IPCA, geralmente a rentabilidade é muito mais alta. E além disso, como é um investimento que precisa ser incentivado no Brasil, o governo ainda oferece isenção de imposto de renda para as debêntures do setor de infraestrutura. Então, muitas vezes você consegue pegar taxas muito altas, Inflação mais 7, inflação mais 8, inflação mais 10, sei lá, isento de imposto de renda, A debênture é um bom investimento para isso e muitas vezes você consegue investir com valores baixos também. Consegue investir às vezes com R$1.000, R$2.000, R$3.000, às vezes R$10.000, enfim, mais baixos do que outras aplicações com uma rentabilidade superior. Então, a debênture é uma outra grande alternativa. Agora, uma outra coisa que muita gente esquece, é a previdência privada. A previdência privada também é uma opção de aplicação por longuíssimo prazo. Mas, de novo, a previdência privada é muito semelhante a um fundo de investimentos. Ao invés de você mesmo aplicar ali, aqui, etc., você vai escolher um bom gestor, alguém que faça uma boa gestão do dinheiro, dentro das grandes seguradoras. Você vai entender a estratégia, você vai colocar o seu dinheiro lá e daqui para frente você não precisa mais se preocupar, fora acompanhar periodicamente, porque o seu dinheiro vai estar aplicado em diversas estratégias. Agora, a previdência tem características que os outros investimentos não têm, que são características de aposentadoria. Inclusive tem também vídeo aqui no canal explicando melhor sobre previdência. Porém, a previdência é uma alternativa também de investimento no longo prazo.
Uma outra coisa também que faz sentido você pensar em ter na carteira, cogitar em ter na carteira para longo prazo, é investir em fundos multimercados. Os fundos multimercados são basicamente fundos em que você coloca o seu dinheiro, tem um gestor também dizendo o que fazer com o seu, aliás, fazendo já, né, diretamente o que ele acredita que deve ser feito, mas seguindo uma estratégia um pouco mais ampla. Então ele mexe com muita coisa, mexe com ações, mexe com renda fixa, às vezes com dólar, moedas, né, no geral. Então realiza uma série de estratégias diferentes com um risco ligeiramente mais alto, porém no longo prazo esse risco tende a ser diluído. Agora, o importante é que se você aplica para o longo prazo, você precisa ter uma estratégia. Se você tem uma estratégia, você precisa reavaliar ela periodicamente. Mas se você aplica para 10 anos, 20, 30 anos, 5, tanto faz, não adianta você olhar para os seus investimentos diariamente, porque isso aqui não vai mudar nada, não vai impactar no seu resultado. Se você está aplicando num horizonte de 5, 10 anos, talvez até mais, para que você vai olhar para a sua carteira todos os dias? Não faz sentido. Isso aqui geralmente é uma característica de um investidor ansioso e por isso você tem que tomar cuidado para não tomar uma decisão equivocada. Para o dinheiro que você coloca no longo prazo, você não deve ficar pulando de galho em galho. Você precisa ter uma estratégia e executá-la muito bem. Então, só para recapitular, eu falei aqui que tem alguns investimentos que fazem sentido para o longo prazo mais do que outros, né? Então eu falei aqui de Tesouro PCA, falei de debenture, falei de ação, falei de previdência, né? Falei de fundo multimercado. Porém, não significa que você precisa ter todos. Significa que esses investimentos são os mais recomendados para o longo prazo e dentre eles você tem que pensar no que se encaixa na sua carteira, tá? O que faz mais sentido, o que te deixa mais confortável. E dentro disso, escolher uma estratégia e executar isso muito bem com consistência. É importante você pensar em alocar periodicamente dinheiro, tá bom? Outra coisa que é muito boa é o seguinte, quando você investe para longo prazo, você tem uma oportunidade única, que é o seguinte: se você acha que a gente está passando por um momento muito bom na economia, né, de taxa de juros, se você tem um horizonte de aplicação muito longo, que geralmente é a longo prazo, esse é o único momento em que você consegue pré-fixar os seus investimentos e garantir que essa taxa que você tem hoje, você vai continuar tendo no futuro. Como? Por exemplo, hoje a taxa de juros está em, sei lá, 15% ao ano. Você acha que no futuro a taxa de juros vai estar em 10% ao ano. Bom, você pega algum investimento disponível no mercado, investe em algum título pré-fixado por um horizonte de 10 anos e pronto. Não importa o que aconteça na economia, você vai ter 15% ao ano. Então, você vai se dar muito bem se a taxa cair, mas se a taxa subir, você não tem muito o que fazer, porque infelizmente você especulou errado, tá? Não necessariamente você investiu. Espero que eu tenha te ajudado a entender melhor quais são os investimentos mais recomendados para o longo prazo e, obviamente, como sempre, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para eu te ajudar e responder, tudo bem? Eu tento responder todas sempre, mas nem sempre é possível. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né, com seus colegas, é muito importante você saber o que faz, o que você deve fazer com o seu dinheiro no longo prazo. E obviamente, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Combinado? Eu sou o Thiago Nigro, um abraço e até o próximo.